todos, muito bom dia. Mariana Bonjura, advogada, consultora política, conduz aqui todas as terças-feiras nosso quadro Comunicação Política. Fica à vontade para dar um bom dia para nossa audiência, apresentar nossa pauta e nosso convidado dessa manhã. Esse convidado aqui, ó... Ai, Jesus, já me dá muito trabalho esse senhor Humberto. Diga, Mari, fica à vontade. Bom dia, Cami, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom, terça-feira é dia do nosso programa de comunicação política e hoje nosso convidado super especial, nosso conterrâneo, meu colega de pós-graduação, prazer tê-lo aqui com a gente, Humberto Frederico, ele que é jornalista, consultor político e também membro do Clube Associativo de Marketing Político, o CAMP. E nosso tema de hoje é crise em campanha eleitoral. Humberto, seja muito bem-vindo, obrigada por ter topado participar hoje do nosso programa. Bom dia Mariana, Thaisa, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. 3 amigas de muito tempo, né? Camila e Thaisa um pouquinho mais. A Mariana, nós estudamos juntos, né? Eu sempre vi a Mariana lá, ela morava em Brasília ainda. Aí descobri que ela era de Cuiabá, depois ficamos amigos, né? É muito legal estar aqui com vocês pra gente estar falando um pouquinho de marketing político, crise, né? Dentro de uma eleição. E tem muita gente já vivendo isso já, né? Nem começou ainda e já tem muita crise rolando por aí. Então, Mari, fica à vontade para conduzir aí o nosso quadro. E a qualquer tempo aí, Thaisa, vamos dando uns pitacos por aqui também. Mas por enquanto estamos só escutando sempre vocês. Sempre bem-vindas às suas intervenções, Cami. Bom, Humberto, pra gente começar... quais são os primeiros sinais que a gente pode notar que efetivamente uma campanha, até pré-campanha, né? Esse momento aí político, que um determinado pré-candidato, aí um político, ele efetivamente está entrando numa crise, de fato. Bom, Mariana, a primeira coisa que a gente tem que dizer nem todo ataque que um candidato ou pré-candidato sofre é crise, né? Apesar de muita gente discordar de mim, principalmente os assessores que ficam em volta dos candidatos, né? Porque quando o adversário critica ele, faz alguma crítica e tudo mais, normalmente todo mundo se reúne e fala, nossa, estamos no meio de uma crise, como é que nós vamos responder e tudo mais. Então, eu tenho dito muito sobre isso. Todo mundo está trabalhando hoje numa campanha eleitoral, é necessário hoje ter uma boa rede de monitoramento, né? Ter um software de monitoramento, tá sempre olhando o que a rede está falando sobre ele, os comentários que estão lá. Esse é o primeiro passo, né? Para poder ter certeza se aquilo ali é uma crise ou se nós vamos transformar aquilo numa crise. Que às vezes o candidato, o pré-candidato que é criticado, ele acaba transformando aquilo numa crise muito maior do que ela realmente é. Ele, às vezes, acaba chamando atenção para esse assunto, né? E... que nem tudo precisa ser respondido, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Vale a pena? Efetivamente é uma crise, a gente precisa entrar nesse assunto, porque às vezes você põe o fogo na lenha, né? Exatamente. Lenha na fogueira, fogo na lenha é ótimo, mas a lenha... e aí prejudica e aí você cria a sua própria crise. Exatamente, né, Mariana? Às vezes você tá falando com 10 pessoas e aquele candidato, ele acaba chamando a atenção de outras 100, 200, 300, 1000 pessoas para um assunto que às vezes estava muito restrito, né, dentro de um grupo. Então o primeiro papel é você realmente monitorar isso, você saber se aquilo ali é uma crise mesmo ou não é, né? E aí a partir desse momento que você identificou que aquilo é uma crise, aí você tem que atuar em cima, né? E aí, Humberto, eu acho que você vai concordar comigo, porque nesse momento a gente é um pouco... Nós, profissionais da comunicação, que trabalhamos aí, né, na consultoria política, a gente também tem que ser terapeuta, né, nessas horas, porque o político fica um pouco desesperado, e não só isso, né? Igual você citou, os assessores e todo mundo que rodeia ali fica desesperado e às vezes fica pressionando para que a gente faça, de fato, né, tenha alguma ação, resolva, e às vezes a solução é exatamente você abafar a situação. E você vê que realmente as pessoas em volta às vezes atrapalham, né? Muitas vezes na crise ao invés de ajudar. Não, demais. Como diria a Bel, né? Coração quente e cabeça fria, né? Mas assim, você sempre tem que estar muito baseado com dados. Se você é um profissional de marketing político e não está baseado em dados, você não consegue convencer
essa primeira é a crise interna, né? Você não consegue convencer a crise interna de que aquilo não é uma crise externa, né? Então, agora, se você está baseado em dados, se você está baseado em números, se você abre ali a televisão e mostra que, olha, são tantas pessoas que estão falando sobre isso, a nossa população é de X pessoas, então não vamos aumentar a potencialidade dessa crise, né? É muito melhor, sem dúvida nenhuma. Minguima, tem muito cabeça dura em meio à eleição, porque a gente sabe, Humberto, a gente já conversou com a Mari aqui, né, muitas vezes. É um período, hoje em dia, muito mais curto, né, e a gente imagina que muita ansiedade, muita preocupação por parte dos candidatos, né, porque qualquer movimento ali estratégico que não seja feito de uma forma correta pode, né, causar prejuízos para uma campanha toda. Então, como a Mari falou, tem que ser psicólogo, o pessoal fica, de fato, mais preocupado, e aí como é que você faz esse controle para chamar o candidato e falou, dá uma segurada, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando, vamos por esse caminho. Como é que é isso também? Camila, eu sempre costumo falar, quem tá em volta dá muito mais trabalho do que o próprio candidato, porque o candidato, quando ele contrata as pessoas para a campanha, ele tá contratando porque ele tem confiança em cada setor de dentro da sua campanha, né? Então ele tem confiança em quem está conduzindo seu marketing, ele tem confiança em quem está coordenando a sua mobilização, ele está em confiança em quem está coordenando a sua agenda, né? Então são essas pessoas a que normalmente dentro de campanha ele acaba se reportando mesmo, né? E é quem ele acaba escutando mesmo. Porém, se você está inseguro também da crise, e aí eu volto a repetir, mudou muito a comunicação. Né? E eu não tô falando que mudou de 20 anos pra cá. A comunicação mudou de 10 anos pra cá. Ela mudou de 4 pra cá, né, Mariana? Assim, como as ferramentas elas vêm vindo. Então, hoje, eu até acredito que é muito mais fácil você identificar a questão da crise do que era há alguns anos atrás. Entendeu? Porque hoje você tem ferramentas de maneira instantânea. Eu tô conversando com você aqui, se eu pegar o meu celular, eu vou conseguir olhar nesse exato momento como é que o candidato que eu tô trabalhando, como é que ele tá sendo referido dentro das redes. E, inclusive, se as críticas que estão chegando, se é de uma bolha, de um adversário, ou se é de uma sociedade em geral ali do indeciso, né? Então, como eu falei, Camila, você tem que estar muito baseado. Se você estiver baseado em número, é muito mais fácil de você poder convencer não só o candidato, mas todo mundo que está em volta, todo mundo entender e falar, olha, você tá certo. Na última campanha que eu fiz, a Senado, o Hélio Fagundes, em determinado momento, ele estava na frente e ele começou a receber alguns ataques, né? Naquele momento dos ataques, e aí a temperatura ela eleva mesmo, e óbvio, né, gente, a gente também tem que pontuar, ninguém gosta de apanhar, né? É difícil se alguém entrar aqui xingando vocês e tudo mais, né, vai te causar um desconforto se você estiver no ar e receber uma mensagem no WhatsApp da rádio, né, nossa, vocês estão falando besteira e tudo mais. Então imagina alguém te acusar de corrupção, né, acusar, trazer às vezes familiares. Desestabiliza, exatamente, né? Trazer às vezes familiar pra dentro de uma eleição, né? Às vezes até um familiar que não gosta de aparecer e por aí vai. Então, na última campanha, isso aconteceu em determinado momento, né? De aumentar, porque o Ed estava muito bem nas pesquisas, estava à frente e tudo mais. Mas todo dia eu olhava duas coisas: monitoramento de rede social e tracking, né? Que é a pesquisa que você faz diariamente. É uma ferramenta que existe. Em nenhum momento mostrava o candidato que eu trabalhava caindo e quem estava atrás subindo, mesmo com as críticas, né? Então, naquele momento a gente decidiu, vamos seguir a campanha do jeito que ela está. Se em algum momento isso aqui alterar e tudo mais, aí a gente muda o norte. Isso vale até, Mariana, pro jurídico. Eu vejo às vezes o jurídico toda hora, não, vamos entrar com uma ação aqui, porque falou isso, vamos entrar com uma ação nisso aqui e tudo mais. Às vezes o seu adversário tá querendo exatamente isso, porque é você que tá levando o nome dele, inclusive, para ele poder depois debater. Falar, apesar da aí justiça... Aí vem o direito de resposta, aquela coisa toda, né? O adversário vai virar e vai falar assim, apesar da justiça não querer, né, apesar dela
entender que eu tô errado, mas eu tô certo e volto a repetir. Fez isso, fez aquilo e por aí vai, né? Então, tudo isso você vai analisando dentro do contexto eleitoral daquela hora, né? E vai perdendo foco, né? O adversário consegue te tirar ali da... Você vai correndo atrás dele, né? Você deixa de falar de proposta. Ele te pauta, né? Mari, se me permite, só pegando um gancho nisso, e quando que você verifica se é possível responder uma crítica, se é possível entrar com uma ação jurídica? Eu confesso que como jornalista eu gosto que rebata. Não, sim. Por favor. Ontem eu tava no meio de alguns jornalistas que tava vou até dar nome aqui, tava eu, Cíntia, Brenda e tudo mais. Só as fuxiqueiras, Cíntia. E elas estavam lá falando assim, fulano não responde o que a gente pergunta, fulano não gosta dele não vai se dar bem na eleição não, tudo mais. Eu fiquei pensando comigo, falei, ele tá muito bem assessorado, então, entendeu? Você não tá respondendo 100% do que tá perguntando e por aí vai. Mas tá exatamente isso, é quando a bolha estoura. Aí também tem momentos que você vê que a cidade inteira tá falando, aí a rede social vai mostrando isso, né? Aí você percebe que, aqui a bolha estourou, então agora a gente precisa dar uma resposta, dar um retorno sobre isso. E eu, normalmente, nesse momento, sempre oriento a falar de uma maneira mais firme, contar a história mesmo, transparência, verdade, né? E tudo mais, porque você também acaba, sabe? E você não fala somente com quem tá te criticando, você fala também pra sua militância, né? Você ensina também a sua militância a como te defender na rua e por aí vai, né? Muito bem, 9h19, Mariana Bonjour, fica à vontade aí pra seguir e a nossa Humberto, eu acho que a gente também tem um dilema aí, né? Na hora que eventualmente vem uma crise, como que a gente balanceia, né? A necessidade, às vezes, da gente efetivamente dar uma resposta rápida para essa crise. E, de outro lado, a necessidade de uma resposta bem elaborada. Eu sempre vejo algumas situações, eu falo por mim, né? Os assessores, outras pessoas pressionando. A gente precisa responder logo. E tem coisa bem feita, a gente sabe que às vezes demanda um tempo. Às vezes para pensar, vamos monitorar melhor, até para saber se é uma crise que de fato merece uma resposta, né? Então, como que faz, né? Respondo rápido para minimizar ou espero um pouco, monitoro mais e faço uma resposta, se for necessária, uma resposta mais bem elaborada. De qualquer maneira, eu sempre elaboro a resposta. Apareceu uma possível crise, já vamos atrás já de isso aí eu sempre ressalto dentro da minha equipe. Gente, já vamos fazer uma resposta, já vamos... e aí depois você vai definindo se você vai soltar ou não. Eu vou te falar, Mariana, por exemplo, antes das campanhas, eu já pontuo várias respostas do que... Porque às vezes a gente até sabe, né? Da onde vai vir o tiro, como vai vir o tiro e tudo mais. Nesse período aqui, por exemplo, teoricamente, em outras campanhas, as respostas já estariam todas prontas, né? Para não dizer que já está. Acho que hoje, esse é o segredo, não é, Humberto? Antes de você começar o trabalho, eu sei que você deve ter feito isso já. Os possíveis problemas ali, pode pipocar aqui, pode vir à tona isso e já preparar para quando vir, você já tem o caminho. Algumas, né? Porque nem todos eles falam, né? Nem todos eles falam, né? Às vezes aparece e fala assim, não, isso aqui é assim, assado, né? E aí, de repente, lá na frente, explode uma outra coisa, você vira, mas você não falou que isso aqui estava resolvido? Não, mas tinha realmente Aí, gente, fica a dica já, você, político, pré-candidato, seja extremamente sincero com o seu marqueteiro, com o profissional que está trabalhando, porque quando você prevê, já consegue prever possíveis crises e já ter uma solução rápida, ali, o resultado aí vai ser bem melhor. Tem que contar a capivara toda, né, Humberto? Até pra você saber, né? Vixe, vou querer encarar essa bucha aí ou não. É igual advogado, psicólogo e tudo mais. Você não mente pro seu psicólogo, né, Camila? Não. Então... É que eu nunca fui, por isso que eu não... Mentira. Humberto, lá na live tem uma pergunta aqui, Mari, do Tony Pedrosa. Ele diz assim, é verdade que na reta final pra eleição, tá lá na tua live no teu Instagram, Humberto, o político tem sempre uma carta na manga pra detonar o adversário? Tem sempre aquela coisinha guardada ali? Deixa eu te falar uma coisa. Como fazer a política mudou, né? Antes a gente via um velhinho aparecer na última semana, faltando 10 dias. Fulano me deu o golpe, me atropelou. E tudo mais e tal. Hoje, eu não gosto desse tipo de comunicação, sabe?
Eu prefiro, se você tem uma carta na manga contra o seu adversário, eu prefiro já começar a destrinchar ela já um pouquinho desde cedo para que a população entenda, comece a absorver aquela crítica. Porque como a gente estava falando, antes você só tinha dois meios de comunicação muito poderosos, que era o rádio e a televisão, com 10 minutos de programa eleitoral, né? E as pessoas não tinham tanto acesso a TV aberta, a TV fechada, né? Então, assim, tava todo mundo na sala assistindo televisão, começava o horário eleitoral e todo mundo assistia o horário eleitoral. E aí era quase era um curta-metragem, né? Com 10 minutos e tudo mais e tal. Então, você fazia um mini-filme mesmo. Tinha uma expectativa muito grande, né? Em relação ao horário eleitoral. Então você tinha o mocinho, você tinha o vilão, né? Era inclusive gostoso de assistir. Hoje em dia, o programa eleitoral tem 3 minutos para você estourar. E o TSE faz um trabalho hoje que eu acho brilhante e muito bom, de que os candidatos não podem, na internet, denegrir o seu adversário, né? Então hoje, quando você vê alguém denegrindo o adversário, logo em seguida, provavelmente, se o jurídico atuar, tudo mais e tal, aquilo sai do ar. Então esse negócio de, deixa eu guardar uma carta na manga aqui pra agora eu vou estourar, entendeu? Faltando 10 dias e tal. A população até entende hoje em dia, porque a sociedade ela é volúvel também, né? É volátil, então ela também hoje em dia vai entender, você só tá soltando isso aí agora faltando uma semana porque você tá perdendo a eleição. Desespero, né? Soa como um desespero. Tudo mais, e isso nem entendem mais. Então, assim, se você tem alguma coisa pra pontuar do seu adversário, vai trabalhando desde o início e tudo mais e tal. Apesar de que eu só gosto de fazer campanhas propositivas. Ainda existe comitê da maldade, Humberto? Até existe, mas Humberto não faz. Humberto não trabalha com comitê. Os candidatos que eu trabalho normalmente é campanha 100% propositiva, entendeu? Mariana Bonjour, daqui a pouquinho eu volto com alguns questionamentos aqui da audiência, mas fica à vontade. E falando aqui, Humberto jornalista, estamos aqui, né, com jornalistas, qual que é a melhor maneira, né, você como já estava do outro lado de imprensa, qual que é a melhor maneira de lidar com a imprensa durante esse período aí de crise? Ô, povo chato. Primeira coisa, tratando bem, né? Tratando bem, porque se tem uma coisa que é horrível num político, é ele ficar ensinando a imprensa como é que tem que fazer o trabalho dela, né? É ligar pro jornalista e falar, olha, tá errado isso daqui. Às vezes o político, ele mesmo gosta de fazer isso, né? De ligar aqui pra Camila, o que você escreveu tá errado, porque é assim, e tudo mais. Por isso você tem que ter uma boa equipe de assessoria de imprensa que conhece a Camila, que tem amizade com a Camila, né, que tem acesso a Camila para poder conversar e para poder realmente, eu vou tomar um café com você, vou mostrar para você a verdade dos fatos. Esses dias eu vi um release, eu até brinquei dentro de um grupo de WhatsApp, não sei se vocês chegaram a ver, que existia um fake news dentro eu vi. Dentro do... Causando discórdia no grupo. Dentro do release. O release que falava de fake news, inclusive, né? Um release que falava de fake news e tudo mais, e tinha uma fake news no próprio título, né? E eu joguei uma sementinha, mas não foi pro assessorado que tava lá, né? Eu joguei uma sementinha, foi pro grupo de jornalista que eu sei que tinha ali, pra todo mundo prestar atenção que aquilo era uma fake news. O release da fake news era uma própria fake news. Era uma fake news. Então, isso é muito importante, né? Esse relacionamento e tudo mais. Eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu sempre digo, né? Eu tenho uma empresa de assessoria de imprensa também, então esse relacionamento pra mim é essencial, né? O Humberto é dado, né? Ele se relaciona bem com todo mundo, né, Humberto? Então é fácil, né? Conversar, ter um acesso mais fácil também da pessoa que você tá assessorando com os colegas da imprensa. Eu acho que, lógico, também respeitando, né? Você não querendo impor aquilo ali, mas conversando, dialogando. Vamos dar um espaço pro fulano falar a respeito desse assunto, né, enfim. E a credibilidade, né? Se eu mandasse pra você umas 5 fake news durante um tempo e tudo mais, na hora que eu fosse falar com você, você fala, de novo, né? Exatamente, lá vem o Humberto de novo, querendo contar uma história. Querendo contar uma história pra mim, porque às vezes você pode
Pode até ser difícil você sair daquele momento, daquela crise e tudo mais. Mas só que você pode ter outros olhos, né, pra cima dela. Por que aquilo ocorreu, por exemplo, como ocorreu, né? Ó, isso aqui aconteceu realmente dessa maneira, mas ó, tem um contexto aqui que você precisa me ouvir, né? Então, realmente, essa credibilidade você precisa para poder as pessoas pararem para poder te ouvir, né? Muito bem, 9h28, fica à vontade, Mari. A qualquer tempo você nos avisa, eu já ia tá, perguntar se já tava no horário. Ainda tá no horário? Não, estamos com tempo ainda. Fica à vontade, Mari. E Humberto, falando ainda um pouquinho, né, de crise, você teria alguma... manual de melhores práticas aqui, vamos falar aqui, para reconstruir a imagem depois de uma crise, alguma coisa que, realmente a gente sentiu, essa crise veio e atrapalhou, às vezes até, igual você estava falando de monitoramento, você viu que às vezes atrapalhou na pesquisa, influenciou na pesquisa, e agora? O que fazer? E aí é o que eu disse, né, não dá pra gente ficar sendo pautado pelos nossos concorrentes dentro de uma campanha, e aí você precisa mudar o rumo da campanha, né? Você precisa mudar o rumo da campanha. Do que ficar respondendo, tamo ali, senão você entra no meio de um furacão que você não consegue mais sair. Então você tem que trazer uma proposta de impacto para a sociedade. Você tem que jogar aquela crise, às vezes, no colo do seu concorrente, né? Porque você tá atacando, né? Mas vamos botar ele agora para se defender também, né? É igual uma luta de boxe. Tá os dois dentro do ringue e às vezes ele te coloca na corda ali e tá te esmurrando ali, né? Enquanto você estiver parado, ele vai continuar, porque você já sentiu aquele golpe e por aí vai. Então você tem que voltar pro meio do ringue. Humberto, vou precisar fazer aquela pausazinha estratégica pro repórter CBN, mas já a gente tá de volta, tá cheio de mensagens chegando, perguntas, a gente volta feira dia 11 de junho. Humberto já comprou, Mariana já comprou presente Dia dos Namorados? Já dei, inclusive, o presente. Isso, Mariana? Porque eu tô indo pra Brasília hoje, fico a semana, já comemorou. Não vou passar o Dia dos Namorados junto. Humberto, vai faltar presente, né, Humberto? É muita gente que você tem que presentear, né? Eu vou ficar sozinho em casa, assistindo filme, entendeu? Com as filhas. Bom. Tá. A fake news, não pode fake news, Humberto. Ao vivo, Ao vivo, vai ter que gerenciar essa crise agora, hein, Humberto? Dessa maneira, na rádio, ao a vivo, sua namorada tá escutando aqui, tá vendo a live ali. Não tem namorado, Mariana. Ai, Jesus. Ó, Humberto Frederico, jornalista, consultor político, é convidado da Mariana Bonjura aqui no nosso quadro Comunicação Política dessa manhã, falando um pouco sobre crise durante campanha eleitoral. Mari, antes de você voltar ali com mais alguns questionamentos, uma outra pergunta que chegou aqui na live do Humberto, o Luquinhas tá me mandando por aqui. Ai, não gosto que fala Lucas, né? Pimentel. Diz que um dia eu chamei ele de Lucas, ele falou, que Lucas? Não sou Lucas. Eu falei, uai, gente, errei seu nome? Ele falou, não estou acostumado, só trabalhamos com sobrenomes. Balbinotti, é isso? É o Balbinotti que tá aqui perguntando. Humberto, é melhor atacar ou fazer propostas? Humberto falou que ele não gosta muito de ataques, mas com a sua experiência, e isso é algo teu mesmo, você que não gosta, ou o povo gosta de uns ataquezinhos? Esse ano a gente tá vendo muito, gosto. Inclusive já antes, né? Muito tempo antes. Manchete pra mim é ótimo. Também, né, Thaís? O povo gosta. É mais do que ao que eu prefiro e tudo mais e tal. Exatamente. As pessoas que repercute mais também, repercute mais. A população atende, por exemplo, a ler muito mais a crítica, né? Porque é igual da pimenta, né? do que somente proposta e tudo mais e tal. Então, assim, você tem que balancear isso aí. Também depende muito em que ponto sua candidatura tá também, né? Normalmente quem tá na frente tende a falar muito mais de proposta e tal do que ficar batendo pra trás, né? Sim. E quem tá atrás precisa tentar derrubar o candidato que tá na frente. Então, isso você vai sentindo, até mesmo dentro de qualitativa, de pesquisa, né? Pra poder saber aí o que você faz. Eu já fiz uma vez eu fiz uma coisa na campanha que era assim, eu trabalhava para um candidato que estava atrás, né? E o candidato a prefeito da outra cidade tinha um apoiador que tinha uma rejeição muito grande, né? E essa pessoa que tinha uma rejeição, então ele tinha um cargo, tudo mais e tal. E eu pedi para os jornalistas entrevistar ele
pra ele bater no candidato que eu trabalhava. Eu falava assim, ó, vai lá, pergunta pro fulano, então o que ele acha desse candidato aqui. Então aí o jornalista ia lá e perguntava pra ele, ó, e esse candidato? Ele pau, e me ligava, falei, cara, você me mandou fazer isso, tá louco, não tem como. E eu pedia, falei assim, não, se você puder, pode publicar, coloca na manchete aí de vocês aí, que ele criticou, que ele bateu no meu candidato, entendeu? Por que eu fazia isso? Porque eu mostrava pra população daquela cidade que o antagonista daquela pessoa que tinha uma rejeição alta era o meu candidato. Então eu queria crescer em cima da rejeição dele. Da rejeição dele, exatamente. Entendeu? Então, eu não podia nem falar pro candidato que eu tava fazendo isso, né? Eu contei essa história pra ele depois. Depois da glória. Dia tomando uma cerveja, tudo mais e tal, eu sentei com ele. Sabe aqueles ataques? Eu fui o causador. Eu fui o autor da ideia. Aí a importância de pesquisa e de monitoramento. Isso me mostrava que, no final das contas, a sociedade daquela cidade não comprava esse ataque. Então, eu tava tranquilo em relação a isso. Entendeu? E que mais comprava, no final das contas, era o fato dele ser o antagonista. Muito bom. E ficou, pessoa. Você achou que pegou isso? Ah, pegou. A gente saiu de 4% para 40%, Nossa. Né? Então boa pegou. Estratégia. Muito bem, Mari. Fica à vontade. Não sei se tem mais pergunta aí. Tem ainda uma do Breno. Já quer trazer? O Breno tá contando aqui histórias lá da terra dele. Deixa eu voltar aqui. Breno sempre presente com a gente. Ele mandou umas 500 mensagens aqui, mas vou trazer um exemplo. Ele fala lá da campanha. Quem é Breno? Ele é um ouvinte de Petrolina. Aí ele tá falando sobre campanha do governo lá em Pernambuco. 2 mulheres disputaram o segundo turno. O candidato prefeito foi candidato lá. O prefeito foi candidato a governador na última eleição, se não me engano. Então. Brasil. E aí ele fala aqui sobre uma guerra que teve lá entre Marília Reis e Raquel Lira. As duas ficaram brigando durante muito tempo, em meio aos debates também. E ele fala que eu acho que tem que ter muito cuidado quando vai atacar o adversário, porque pode gerar um conflito muito grande, processos na justiça, questão de ataques sem provas. E aí ele pergunta aqui para você também sobre essa questão de ataques entre os oponentes, Humberto. Se isso fica muito feio durante uma campanha eleitoral, se arranha a campanha eleitoral. E ele pergunta não só para Humberto também, mas também para Mari. Essa briga, bate-boca, confusão aí entre candidatos em meio a uma campanha é saudável ou traz muito prejuízos? Aí é o que eu falei, né? Varia muito do tempo da campanha, varia muito da sociedade. O que eu falo às vezes aqui sobre um exemplo de uma cidade, por exemplo, não vale lá para Petrolina. Não vale. Eu vejo o João Campos lá de Pernambuco, por exemplo, né? O meu prefeito, né? O JHC lá em Maceió, naquele jeitão e tudo mais. Isso é muito do nordestino, né? Daquela alegria, né? De gostar de dançar, do forró, da jovialidade e tudo mais. Uma emoção mais aflorada, né? Mas se você for lá talvez lá para a região sul, um sulista, né? Tudo mais, talvez para eles... Tem que avaliar muito o local, né? O ambiente. Então até mesmo as críticas. Eu vi uma campanha aqui no interior de Mato Grosso, a última eleição para prefeito. Meu Deus do céu, eu fazia a minha por aqui, né? Mas eu gosto de ficar olhando o que os outros estão fazendo. Às vezes você consegue puxar algo legal e tal. E eu comecei a acompanhar lá, porque todo dia era uma paulada que você não faz ideia, sabe? Era xingamento mesmo, em horário eleitoral e tal. A campanha ela era baseada em quem bate melhor e mais, entendeu? Proposta zero. Era pouquíssimo, se tinha, né? Então era uma briga de força, mas assim, eram só 2 candidatos também, né? Então, bem polarizado, né? Então polarizado, então eles se sentiam vontade pra entrar nessa atuada aí, eles deviam estar baseados em pesquisa, né? Então se a pesquisa mostra, muitas vezes... Muito bem, Mari, agora sim, fica à vontade. E voltando um pouquinho para as situações da crise, a gente deu uma fugida, né? Mas, Humberto, quando a gente, né, evidentemente tem uma crise e começa a ver que a própria militância, às vezes, né, os eleitores, eles dão uma estremecida, né? Como a gente mantém a confiança, né, nesse momento, assim, difícil, para que não tenha aí um resultado negativo, até cair numa pesquisa, né? Como que a gente faz para controlar isso e manter os eleitores um pouco mais confiantes e engajados na campanha? Isso. A mobilização nesse momento ela é importantíssima, né, Maria? Eu sempre falo sobre isso, já batemos um pouco de papo sobre.
Por isso que você precisa ter uma mobilização digital hoje muito engajada, passando a mensagem que a gente precisa, de maneira rápida, o que a gente quer. Reunir com eles é sempre muito importante. Então, no momento de crise, por exemplo, reunir esse pessoal, falar o conteúdo que a gente precisa fazer, né? E ter um líder dentro da campanha de mobilização que também seja importante, né? Perfeito. 9h45. Vou só trazer um recadinho, Maria, e a gente segue aqui o nosso bate-papo. Você sabe que o governo de Mato Grosso está construindo o Rodoanel em Cuiabá? Vem cá que eu vou te contar. Depois de quase uma década, o governo do estado conseguiu destravar essa obra que estava parada há quase 10 anos e que conta com recursos do governo federal. Já estão em obras a duplicação de 21,5 km, a construção de 3 viadutos e a ponte sobre o Rio Cuiabá. E sabe que tem mais? Em Mato Grosso, para todo lado, tem resultado. Em uma ação inédita no Brasil, o governo do estado assumiu em 2023 a concessão da Rota do Oeste, que agora se chama Nova Rota, e está resolvendo o problema da BR-163, uma estrada muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. As obras de duplicação já começaram e em apenas 10 meses, os primeiros 15 quilômetros do Posto Gil a Nova Mutum já foram entregues. E de Mutum até Lucas do Rio Verde, a obra já vai começar. Uma grande conquista para o nosso estado e para todo o nosso povo. E é por isso que eu tenho orgulho de viver em Mato Grosso. Você está ouvindo Jornal da CBN Cuiabá. Mariana Bonjour, Thaís Assunção tá quietinha, tá só aprendendo com o Humberto, tá querendo trabalhar na campanha ou tá querendo só ver o pau cantando nos ela só trabalha em campanha Thaís? Que for bater. Estou aprendendo muito, eu acho muito legal esse assunto. Ela iria pro setor do Comitê da Maldade. Vai pro Comitê da Maldade. Esse setor seria legal. Ela é boa, Humberto, pra puxar capivara alheia, tá? Se você precisar puxar ali os históricos das pessoas... Fazer o dossiê do Pode chamar a Thaís Assunção, que ela tá na escola maravilhosa, tá? Professora já nessa arte. Tem alguma dúvida por aí, Thaís? Fica à vontade. É verdade, com relação a isso, eu trabalho, além daqui da CBN, trabalho no Media News e a gente faz muito essas pesquisas, né, de ações com relação aos candidatos, a prefeito, a vereadores, e até com relação a isso, Humberto, como é que vocês acompanham essas ações? Tem alguma estratégia já com relação, antes desse período pré-eleitoral, para que alguma informação que venha a se tornar, né, pública, vocês possam responder de uma forma adequada, o porquê, os motivos? Eu gosto sempre de me reunir com o jurídico da campanha antes, ou às vezes nem com o da campanha, com o pessoal, né, do candidato. Sempre faço uma reunião longa, às vezes até um dia inteiro, sabe, conversando, tentando entender. E esse processo aqui, porque o mínimo, o processo aí já encerrou, né, já foi inocentado, mas às vezes da maneira que vem, né, é uma crise grande dentro da campanha, né? Então é muito importante sentar com o jurídico, com o advogado, e normalmente não é nem o advogado da campanha, é o advogado pessoal, o advogado criminal, né, do candidato, para poder entender, saber sobre o processo, que estágio que está, qual foi a sua defesa, como é que você defendeu o candidato nos autos, para poder também já alinhar, basear, né? E a partir daí, nessa conversa, como eu falei, se você já tentou tudo isso antes, eu já posso fazer um material de resposta, já sabendo que isso aqui é uma possível crise. Eu tô aí há 4 meses da eleição ainda, por que eu vou esperar aparecer lá para a partir daí elaborar uma proposta, né? E isso vai também para os adversários, né? E você já tá sabendo também quais são os processos na justiça que os seus concorrentes estão e tudo mais, e você já pode, do mesmo jeito, já fazer um material que você não precisa soltar agora, mas já deixa pronto o material também para poder soltar quando precisar. E muitas vezes nem só o candidato tem essas ações, mas alguém da família, por exemplo, né, que muitas vezes surge, tal esposa, irmão, filho,
tá respondendo isso na justiça, então tudo isso precisa ser mapeado. Exatamente. Não é só. Teve um caso aqui não é desse, só candidato. né? Salvo engano. Nem sei se pode ficar falando o nome aqui, mas na campanha do Wilson com o Emanuel, não teve? Foi na reta final também que teve aquela situação do caso Caramuru, não foi? Que envolvia parentes ali do Emanuel, que foi um momento bastante tenso também da campanha, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, e às vezes é um caso que você, nesse caso, eu acredito que você não tá nem esperando, né? Da onde vem. E como vem, pode sangrar bastante. Minha nossa, para ser candidato, então tem que fazer uma análise de toda a árvore genealógica, Humberto. E é por isso que muita gente, às vezes, não entra na política, até tem vontade. Quantos empresários a gente conhece, que todo mundo pede pra ele, seja candidato e tudo mais, tal, e ele anima, né? Porque a vaidade da pessoa também... Todo mundo chamando, né? Mas na hora que ele vai entrar, ele fala, não, peraí, né? Vou resgatar meus passados. Exatamente, vou resgatar meus passados, meus processos, e aí ele acaba desistindo. Eu cheguei a conversar com... Lá em Lucas do Rio Verde, vou falar com o Marino, há 4 anos. Fui lá em Lucas... Conversei com ele e tudo mais, fizemos certinho. Aí tava indo embora da chácara dele. Ele foi comigo até o carro, ele parou pra conversar comigo e falou, eu acho que não... E eu fui pra conversar pra ele ser candidato. Uhum. E na época o coordenador dele era o Miguel, né? O Miguel Vaz. Miguel, o atual prefeito, né? Exatamente. O Miguel me chamou lá pra conversar porque o candidato era o Marino França. Era o Marino, pré-candidato. Aí fomos lá, conversamos, tudo mais, tal. Eu, Marino, Miguel, tal. Uma espécie de entrevista, né? E aí ele foi me acompanhando até o carro e falou pra mim assim, mas eu não sei se eu vou ser candidato, sabe? Tem questão de compliance, tal, as empresas, por aí vai, então. Acabamos não fechando tudo, né? Porque eu fechei uma outra campanha. Aí depois de um tempo eu vi a notícia, né? Que ele não seria candidato. E aí o candidato seria o Miguel, que acabou sendo eleito, sendo prefeito, eleito e tudo mais, né? Então, assim, você vê que o cara tem tudo pra ganhar a eleição e tal, mas ele pensa faz essa reflexão. Até onde vai ter prejuízo e tudo mais. Eu conheço muita gente que perde muito dinheiro sendo político, dentro do mandato. Às vezes a gente acha, né, que não, é político, tá ganhando dinheiro e tudo mais e tal, mas tem gente que tem mais a perder realmente do que a ganhar entrando na política, né? Mariana, 9h52, tem mais crises por aí? Tem mais remédios pra conter as crises? Não sei, Campos, se você tem alguma pergunta, mas eu por aqui tô finalizando já. E o Humberto até estava contando no bastidor de um aprendizado que ele teve em outra campanha, né? E queria saber, às vezes você tem alguma lição aqui para compartilhar, porque eu acho que, assim, não é só teoria, né? Às vezes a gente estuda comunicação política, mas nada como a prática e experiência pra gente aprender efetivamente como agir, como lidar. Eu acho que você teve essa experiência aqui que você estava contando para nós, né? E entender um pouquinho, né? Você acha que a gente consegue também aprender com campanhas passadas, outros cases de pessoas? Total. Outros cases de pessoas, a nossa própria campanha, eu adoro, no final da minha campanha, sair olhando e falando, nossa, isso aqui foi bom demais, isso aqui eu preciso levar pra Vou usar em outras situações. Pra toda a campanha e tudo mais, mas eu também consigo olhar e falar, a gente podia ter ido melhor aqui, né, nessa situação, né? Porque só assim que a gente acaba realmente aprendendo, né? Fazendo uma autoanálise, uma autocrítica. Aliás, no meu dia a dia, assim, sempre à noite, assim, eu fico... O pessoal Luquinhas que tá aqui com a gente e tal, eu sempre fico quieto lá na minha sala, assim, muitas das vezes que eu tô ali quietão, sem nada, sem celular na mão, só com papel e tal. Normalmente é sempre pensando sobre isso, sabe? Fazendo uma análise do dia, né? Esse dia hoje foi bom ou foi ruim? Foi melhor que ontem ou foi pior que ontem, né? Porque uma característica assim que eu tenho, assim, eu gosto de analisar muito, sabe? Eu sou uma pessoa que trabalha com arte política que mais ouve do que fala, entendeu? Eu gosto muito de estar com a mente pra fora mesmo, sabe? Pra poder fazer essa autocrítica o tempo todo, se tá bom, se tá ruim, se estamos acertando. Gosto de ouvir quem tá em volta. Tava falando aqui dos assessorados, mas os assessorados ajudam muito também. Ontem eu cheguei em casa,
11h30 da noite, sabe? Com algumas pessoas do meio político, conversando sobre a campanha que a gente tá trabalhando, entendeu? E sair de lá meio convencido. Vou dar um exemplo aqui, eu tô pensando aqui num slogan, e aí teve uma pessoa que falou, mas eu acho que esse slogan aqui, acho que deveria ser assim. Não é assim, tal. E ele me trouxe um argumento que eu pensei comigo, falei, esse argumento aí, ele... Tá convencendo. Exatamente, ele me ganhou, né? Então, né, pra você não ficar fechado, né? Falando, não, tudo que eu fiz foi bom, tudo que não é assim. E como eu falei, né, a campanha ela vai mudando. Ela vai mudando e a gente vai aprendendo. Isso eu acho muito bom da sua parte. Eu falo que eu também, nessa parte, é humildade, né, Humberto? Eu acho que assim, a gente não é dono da verdade de absolutamente tudo. E aqui, às vezes, a gente faz campanha em Cuiabá, a gente conhece mais o contexto. Mas, por exemplo, você é contratado para trabalhar em outro município que você não conhece um pouco o histórico. É importante você ouvir ali, né, o pessoal, os assessores, para te contextualizar do que tá acontecendo, para você entender um pouco a história, né? Às vezes a gente precisa de te ouvir mesmo, isso é importante. Você falou, às vezes eu ouço muito mais do que eu falo. E acho que para um resultado sair efetivamente condizente à realidade local, ao próprio candidato que você está trabalhando, a gente precisa mesmo ouvir, isso é extremamente necessário. Eles vivem a realidade, eles estão no bairro também, né? Então, assim, essa importância de você ouvir é extremamente importante, sabe? Eu tô ali para fazer o material rodar, para poder chegar na ponta e tudo mais, mas esse feeling de quem tá na ponta é extremamente importante, de quem tá na periferia todo dia e por aí vai, né? Perfeito. Cami, perguntas? Tem uma última aqui. Mandar um alô primeiro pra Magna Regina, tá aqui no YouTube, falou parabéns pela entrevista e parabéns a toda a equipe do Humberto. Jamison de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, também tá acompanhando aqui a nossa entrevista. E o Ivonei, ele tá perguntando aqui se o Humberto já tem um termômetro da campanha eleitoral desse ano. Acha que vai ser aqui na capital, mais pautada nas propostas ou nos ataques entre os candidatos? Tem ali 2 minutinhos pra você responder, Humberto. Que estará atuando, né, Humberto? Não pode contar o nome do candidato pra não fazer propaganda. Mas e aí? A gente já vê uma movimentação muito grande, né? Inclusive com ações, enfim. Vamos ter mais debate ou mais o pau vai cantar aqui na capital? Não, eu espero que seja uma campanha feita de debate, proposta, até porque Cuiabá tá precisando bastante, né? Eu acho que vai ser eu acho que é uma campanha que o cuiabano ele quer saber quem é capaz de transformar a capital, né? Quem é capaz de resolver os problemas, quem é capaz né? Tem BO aqui nessa cidade. De resolver os problemas, né? Jesus. Então, acredito eu que é o que o cuiabano tá esperando, né? Mas não sei se assim será, não. E disputada, né, Humberto? 2 turnos aqui na capital. Eu acho que é uma eleição extremamente disputada. Extremamente disputada. Nós temos 3 candidatos fortíssimos, né? Muito forte, né? A gente tem um candidato do governador muito bem avaliado, a gente tem um candidato que foi para o segundo turno na última eleição, foi deputado federal mais bem votado e tem o apoio do Bolsonaro, e temos um candidato com apoio do Lula, que também foi deputado estadual mais bem votado aqui na capital, né? Na capital, então assim vai ser uma eleição extremamente disputada até o talo, como diz o Exatamente. povo. E eu acho que tá tudo aberto. E acho que tá tudo aberto realmente. Muito bem, Mari, obrigada mais uma vez. Obrigada, Humberto. Fiquem à vontade aí para se despedir. Vamos marcar outras conversas. Humberto e a Mari estarão com a agenda movimentada ao longo desse ano, mas dá pra gente conversar um pouquinho mais próximo da eleição. É isso que eu falei. Humberto também tem uma experiência grande em campanhas da OAB, né? Verdade. E esse ano tem campanha. Ele falou, eu falei, não, mais pra frente a gente volta a conversar também sobre isso. Vai ser um prazer. Tá um abalo também nessa campanha da OAB aí, menino. Acho que não pode ter campanha, mas o bastidor também tá movimentado. Obrigada, Humberto e Mari. E aqui a gente tá sempre de portas abertas pra você. Obrigada pela presença, participar. Agradecer também a companhia do nosso amigo. É só Pimentel, né? Não pode falar Lucas. Só Pimentel. Pra mim é Luquinhas. Equipe boa, equipe querida. Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. E sempre que você quiser, mas a gente volta a falar de campanha da OAB. Você já me prometeu, agora a gente vai cobrar. Tá Obrigada, Humberto. Obrigado, gente. Foi muito legal mesmo, tá? Mandar um abraço pro Luquinhas também, que tá aqui atrás, que eu não abandono ele.
não deixa ele pra trás, não, tá? Que, igual eu falei, campanha só faz com equipe e tudo mais e tal, e ele é fera demais. Muito bem. Não faço mais sem, não. Obrigada, Humberto, Mari, Lucas. Igor Ramos já tá aqui, daqui a pouquinho o esporte entra em campo, mas agora tá na hora da nossa pausa pro Repórter CBN. A gente vai